disse o André, os direitos humanos são os direitos fundamentais do ser humano. É aquilo que o ser humano deve ter bem consciente de que ele não é pior do que ninguém, que nós temos os mesmos direitos, os nossos direitos são iguais aos dos outros, não tem ninguém com menos direitos do que nós, né? Então, só que eu fiquei pensando sobre essa história, né, esses dias, e a pergunta que me veio, eu até falei para Kelly no telefone, são direitos fundamentais do ser humano, por que a gente precisa ter dia dos direitos humanos? Por que precisam existir regras de direitos humanos? Por quê? Nós não sabemos disso. E outra coisa, dia 10 de dezembro de 1948 foi um dia logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, porque leu, porque viu filmes, quantas pessoas foram mortas na Segunda Guerra. Quantas crianças, quantas mães, quantas famílias, quantos idosos e principalmente quantos jovens soldados foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E os direitos humanos? Onde estavam os direitos humanos em 1948? Bom, nem dá para imaginar o sofrimento daquelas mães. E isso me fez pensar sobre nós. Me fez pensar sobre eu mesma. Me fez pensar sobre os meus amigos. Me fez pensar sobre o ser humano em geral. Por que a gente precisa de uma lista de direitos humanos? Nós sabemos que ninguém é melhor que o outro. Por que nós não agimos assim? Precisa de dia, precisa de regras. Nós temos racismo, machismo, desigualdades sociais, intolerâncias religiosas, intolerâncias sexuais, intolerâncias de gênero, intolerâncias etárias. Tem o Guga me chamando de dona, né? E os meus direitos humanos? Estou brincando, né, gente? Bom, eu lendo sobre direitos humanos, eu fiquei sabendo, agora, semana passada, que no século VI a.C., houve um homem, um militar, chamado Ciro o Grande. E ele conquistou uma cidade importante da época, chamada Babilônia. Quando Ciro o Grande conquistou Babilônia, ele resolveu dar liberdade para todos os escravos que havia na cidade de Babilônia e resolveu não escravizar nenhum dos vencidos. Ele resolveu também dar liberdade de credo, dar liberdade para que cada pessoa escolhesse a religião que quisesse. Foi o tal de Ciro o Grande, no século VI a.C. Ora, naquele tempo não havia sido promulgado pela ONU, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ninguém falava em direitos humanos. Como que Ciro Grande sabia que havia direitos humanos? E vivia de acordo, e agia de acordo com os direitos humanos. Isso me fez pensar. Pensei bastante, né? E cheguei à conclusão que o ser humano, ele sabe que existem direitos humanos. Ele nasce sabendo. Ele nasce um ser com a possibilidade de ser uma pessoa ética. Todos nós. Todos nós nascemos sabendo que nós podemos ser pessoas éticas. Só que regras sociais, o ego, do ponto de vista psicanalítico, né?
um ego enorme que a gente tem, que a gente quer ser sempre melhor do que o outro, é uma coisa do ser humano, faz com que a gente esqueça, com que a gente não se lembre, com que a gente não desenvolva a capacidade que nós temos de sermos éticos. Hoje, a ética faz parte da filosofia, estudo do conhecimento, conhecimento, zofia, estudo do conhecimento, conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento sobre o mundo, sobre a sociedade. A filosofia estuda. Uma das partes da filosofia se chama ética. E hoje nós dizemos que a ética é o estudo dos fundamentos da moral. Como que apareceu essa tal de moral? Pois é, quando o ser humano percebeu que ele não ligava para essa capacidade maravilhosa de viver eticamente, o ser humano, as sociedades, resolveram escrever leis morais. E elas foram escritas. Elas estão na Constituinte. Por exemplo, nós temos uma Constituição de 1988, lá tem o Código, né? O Código Civil, o Código Comercial, o Código das Águas, um monte de códigos cheios de leis que fazem parte da Constituição. E aí os homens colocam no papel regras morais. Só que eles começaram a perceber que nem colocando no papel adianta. Tem muita gente que, mesmo tendo as regras no papel, não respeitam os outros, não respeitam os direitos das outras pessoas, não respeitam o direito que a pessoa tem de ser quem ela é, se ela não estiver atrapalhando outras pessoas. Não respeitam. E aí tivemos que pôr outras leis no papel. O Código Penal. Então, seres que nasceram éticos desprezaram esse dom. De quem é religioso pode pensar, um dom divino. Todo mundo sabe que nós nascemos éticos. Eu não sou religiosa, mas eu dou valor para esse dom com que nós nascemos. E sei que a gente tem que trabalhar para desenvolvê-lo, para desenvolver esse dom. Já que a gente não consegue desenvolver, há as regras morais. E já que nem havendo regras morais, a gente consegue respeitar os direitos do outro, a gente consegue crer que não tem ninguém melhor do que a gente, porque o nosso ego é maior do que o do mundo, né? Precisa do Código Penal. Aí, se você não respeita, você paga a multa. Se você não respeita, você vai preso. Se você mata o outro, em muitos países, você vai ser morto, o que é uma discussão internacional. Será que está adequado aos direitos humanos o ser humano matar o próprio ser humano? Ele matou alguém, eu tenho o direito de matá-lo? É uma pergunta importante que está uma porção de filmes na Netflix. Agora, se a gente botar em dúvida que o ser humano tem direito de matar quem matou, e nas guerras? Que direito um país tem de matar pessoas de outro país, seja por que motivo for? E guerras nós temos hoje. Apesar do dia 10 de dezembro, dia promulgado pela ONU, eu até erro o nome de tanta raiva, Organização das Nações Unidas, 173 países, e dá-lhe guerra, e dá-lhe gente matando gente, e dá-lhe gente matando gente por causa de dinheiro, por causa de terras, por causa de religião, por causa de gênero, por causa de sexualidade, por causa de tudo. E a ética? Onde ficou?